Hebreus capítulo 10, verso 31 diz assim, irmão: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Falei de novo. Horrenda coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vimos aí, há dias atrás, a quantidade de pessoas atacando a Igreja Bola de Neve. Foi um ataque ridículo, foi algo desproporcional. Nós vimos a grande mídia esmagando a igreja. Nós vimos a grande mídia trazendo à tona tanta coisa que espalhou tanto aquilo que os irmãos ajuntaram para Deus. Nós vimos um ataque terrível contra a igreja no Brasil, contra uma das igrejas no Brasil. O Bola de Neve representa um pedacinho do corpo de Cristo, como outras igrejas são outros pedacinhos do corpo de Cristo. E eu sei que muita gente que viu todo esse alarde, muita gente lambeu as feridas daqueles caras, né, que começaram a falar contra a igreja. E aí, com a ajuda da grande mídia, né, as coisas começaram a ficar muito grandes, né? A grande mídia é assim, irmão. Se a notícia é contra um pastor, pode ser isso aqui, ó, do tamanho de um grão de mostarda. Eles querem mostrar como se fosse um meteoro. É desse jeito. A grande mídia pede a Deus todo dia para que haja um escândalo, para que eles possam falar contra um pastor, contra uma igreja. Tá? Não existe imparcialidade. Vocês sabem disso. Então, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus está vendo isso, irmão. E o resultado de tudo isso pode ser o quê? Pessoas de outras igrejas revoltadas contra a sua liderança, revoltadas contra o seu pastor. Quantos irmãos estão aí, né, ó, sentando o reino no pastor porque se empolgaram com a situação do Bola de Neve? Não, nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos nos rebelar contra isso. Irmão, você recebeu um espírito de rebeldia. Toma cuidado, porque tudo que está acontecendo está simplesmente açoitando o corpo de Cristo. Tudo que está acontecendo só serviu de escândalo. Tudo que aconteceu só serviu para dissolver um pedacinho do corpo de Cristo. Eu conversei com um irmão, amigo meu, do Bola de Neve, chamado pastor André Coradim. Falei, André, o que está acontecendo, cara? Né? Que negócio é esse? Ele falou, Wagner, é o seguinte, eu fui convertido no Bola de Neve, eu era um drogado. Eu fui liberto no Bola de Neve. Eu recebi a Cristo lá, fui batizado, entrei no ministério no Bola de Neve. Virei pastor lá, Wagner. Fui confiado a cuidar de um povo, né? No Bola de Neve. Abri um Bola de Neve. Estava tudo bem, cara. Até começar todo esse alarde aí. E eu, com muita dor no meu coração, Wagner, eu tive que deixar o Bola de Neve. Eu falei, sério, cara? Ele falou, não só eu, um monte de pastores tiveram que tirar das suas placas o nome Bola de Neve e se tornar outros ministérios. Por quê? Por quê, cara? O que aconteceu, Wagner? 40% da igreja já não queria mais vir à igreja por conta dos escândalos, por conta das notícias, porque viam nas mídias, né? Viam vídeos, viam pessoas falando e começaram ali as pessoas a saírem da igreja. Mais de 40% da igreja começou, simplesmente sumiu. Ele falou, cara, eu tive que aderir, né? Eu tive que deixar com muita dor no meu coração o Ministério Bola de Neve para não perder todas as ovelhas. E o pastor André até me comentou que isso foi uma sugestão do próprio apóstolo Rina. Assim, ó, quem achar que deve se desligar do Bola de Neve agora, fica à vontade, não tem problema nenhum, pode emancipar, não tem problema, porque o próprio apóstolo Rina percebeu, né, que isso estava tendo um resultado muito negativo para o corpo de Cristo, para a igreja. E eu acredito que muitos dos pastores do Bola de Neve tiveram que sair por causa disso. Não porque queriam sair, mas porque se não saíssem, iam perder muitas ovelhas. Aí eu pergunto para você, irmão, isso é de Deus? Aí eu pergunto para você, irmão, um pastor chegar nesse ponto, ser obrigado a deixar, praticamente obrigado a deixar a sua igreja por causa de escândalo, isso é de Deus? Agora eu pergunto, quantos irmãos de outras igrejas estão com o mesmo espírito? Certa feita Jesus foi indagado de que ele expulsava demônios por Beelzebu. E ele responde assim, ó, um reino dividido não subsiste. Vocês estão dizendo que Beelzebu expulsa Beelzebu, é isso? Irmão, eu não consigo ver Deus nisso.
E eu sei que nós servimos um Deus que também é justiça. Um Deus que passa a peneira e limpa a casa. Eu sei disso também. Mas nesse caso em específico, eu não vejo Deus, irmão. Uma igreja tendo que se dividir por conta das coisas que foram faladas, irmão, isso não é de Deus, não. Por isso eu li Hebreus 10, verso 31, que diz: terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Porque as pessoas que fomentaram isso estão correndo risco diante do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você que está vendo esse vídeo, que não é do Bola de Neve, mas você está no ministério aí, e por causa da história do Bola de Neve, você se empolgou e você está doido para rachar a igreja. Você está doido para levantar algo contra o seu pastor. Você está bem empolgado, você quer destruição, você quer juízo de Deus. Mas isso não é de Deus, não. Toma cuidado, irmão. Mateus 11, verso 20, olha isso aqui, irmão. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Presta atenção nisso, no que ele fala no final. Porque não se arrependeram. Jesus começa a denunciar as cidades que viram seus milagres. E ele cobra aqui o quê? Arrependimento. Não se arrependeram. Verso 21. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Verso 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo final haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Carfanaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo final haverá menos rigor para Sodoma do que para você. A igreja brasileira tem visto milagres. Tem visto um mover de Deus sobrenatural sobre a nação. Quando o brasileiro se junta, o fogo desce. A presença de Deus vem. E ao invés disso ser motivo para a gente se unir mais, da igreja se unir mais, crescer, sabe, saquear o inferno e povoar o céu, no meio desses ajuntamentos, pessoas inflamadas pelo diabo começaram a espalhar sementes de rebeldia. Pessoas no meio da igreja não se arrependeram ainda. Por isso haverá mais rigor contra esses do que contra aqueles. Ai de você, Corazim, ai de você, Carfanaum. Se o mover que está sobre o Brasil hoje estivesse sobre outros países, talvez esses outros países teriam mais unidade do que a gente. Nós estamos passando pela síndrome da mesa farta. Sabe o que é isso? É quando se tem uma mesa farta o tempo inteiro. No Brasil existe um mover de Deus intenso o tempo inteiro. Você se junta com pessoas da igreja, começa a orar, e coisas acontecem. O Espírito de Deus se move. Deus está com os olhos sobre a nação brasileira. Só que existe tanto pão na mesa, tanto mover, tanto milagre, tanta coisa acontecendo, que muitos acabam se acostumando com isso. É igual quando você vai comer uma comida, você está com muita fome, você come uma quantidade que te satisfaz, e de repente aquela comida que fica na mesa, você não tem zelo de guardar ela. E você pega aquela comida e despreza, né? Você desperdiça, você zomba da comida, porque você já está tão farto daquilo, você se acostumou com aquela provisão e não lembra de que um dia você teve fome, um dia você chegou naquela mesa, né, desnutrido, sem nada, sem vida. Mas hoje você está nutrido, hoje você está suprido e se esquece de que quem proveu aquela mesa foi Deus. E ao momento que você menospreza o alimento da mesa, você desonra aquele que proveu a mesa. A solução nunca foi acabar com o Bola de Neve. A solução não é acabar com a Assembleia de Deus, porque não foi para isso que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou para edificar, construir para Ele, ajuntar ovelhas para Ele. O Senhor quer almas. Por isso tome cuidado com esses que dizem que a tua igreja tem que acabar. Cuidado com esses que dizem que o teu pastor está exagerando. Cuidado com essa nova terminologia chamada abuso. Ai, estão abusando de você. Irmão, dá glória a Deus pela tua igreja. Dá glória a Deus.
Dá glória a Deus por você fazer parte de uma igreja. Mas Wagner, não está bom para mim. Então vai para outra igreja. Mas não tente destruir aquilo que Deus levantou. Não tente destruir aquilo que foi obra de Deus, aquilo que foi inspiração de Deus. Você não é obrigado a estar na igreja que você está. Mas se não está bom para você, fecha a sua boca e vai embora, procura o teu rumo. Mas não faça como Corazim, como Carfanaum, que viram os milagres de Jesus, que viram tudo aquilo e não se arrependeram. Não se arrependeram. E terão um juízo muito maior do que as piores cidades que nós já vimos citadas na Bíblia, como Sodoma e Gomorra. Cuidado com o espírito de rebeldia desses dias. Cuidado com homens feridos que contaminam pessoas do corpo de Cristo. Cuidado com isso. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.